Oi pessoal, esse vídeo hoje é pra gente se transformar, para aqueles dias que a gente não acorda muito bem, que a gente se olha no espelho e às vezes não enxerga o potencial que a gente não consegue se sentir bem com aquilo que a gente vê. Então vamos começar essa transformação. Eu vou começar limpando a pele com esse tônico da Clinique. Eu sempre uso ele faz parte da minha rotina de tratamento para pele e eu gosto bastante do resultado dele. Deixa a pele bem sequinha, é bem fácil de usar, então não tem mistério. Depois dele, eu vou aplicar a água termal da Ruby Rose. Eu comecei a usar ela há pouco tempo, mas estou gostando bastante dela, então aplico em todo o rosto e deixo ela secar naturalmente. Enquanto ela vai secando, a pele vai absorvendo ela, eu vou começar a preparar meu cabelo. Vou fazer uma chapinha rápida só para diminuir o frizz, para diminuir o volume, para o cabelo ficar mais lisinho, ficar mais alinhado. Não vai ser aquela chapinha assim mega alisada, é uma coisa básica mesmo, só para diminuir onde tá com mais volume. E fazendo isso eu já me sinto super bem, então, né, já vale a pena. Essa parte do cabelo é bem tranquila, apesar de eu ter muito cabelo. Eu separo em mechas grossas e vou passando a chapinha só mesmo para diminuir o frizz, como eu falei para vocês. E aí depois da chapinha eu vou começar a parte da maquiagem. Eu começo aplicando esse primer da Benefit. Ele é um primer que tem um efeito iluminador, então eu gosto bastante de usar ele no dia a dia. Ele dá um efeito bem natural para a pele. Eu passo ele em toda a região do rosto, principalmente nas áreas que tem mais oleosidade, então ele já dá aquele efeito da pele mais mate, né, a pele mais tratada. Logo depois de passar o primer em todo o rosto, eu já vou começar com o corretivo. O corretivo que eu estou usando é o da Tracta. Eu aplico ele em toda essa região abaixo dos olhos e também onde eu tenho manchinhas, como aqui em cima da testa, também tenho umas manchinhas no buço, que eu sempre aplico o corretivo, e abaixo dos lábios inferiores. E aí depois vou espalhando tudo, espalho com o dedo mesmo, e aí depois, na hora que eu for passar a base, é que eu vou misturar direitinho e fazer o acabamento com pincel. Eu espalho até ficar bem uniforme e logo depois eu vou para a base. A base que eu vou usar é a Skin Perfection da Eudora, eu gosto bastante dela, ela tem uma cobertura muito boa. E para chegar no meu tom eu utilizo duas tonalidades dela, que são a Bege Claro 3 e a bege. E aí sim, misturando elas duas, fica bem no tom da minha pele. Ela é uma base super fácil de espalhar, né, de aplicar. Eu gosto muito de usar com esse pincel Kabuki reto, é o meu pincel favorito para aplicar a base. Eu espalho no rosto todo, vou aplicando aí direitinho, com calma. E também não esqueço de descer ela um pouquinho aqui pro pescoço, porque geralmente a gente tem uma diferençazinha da pele do rosto para a pele do pescoço, né, uma diferença de tom, então é bom a gente dar essa igualada. E agora eu vou começar o olho, vou começar com um primer, esse é um primer da NYX, ele é um fixador de sombras, ele também dá uma potencializada na cor da sombra, eu espalho ele em toda a pálpebra. A paleta que eu vou usar é essa da Colourpop. A Colourpop é uma marca americana e ela tem essas cores bem vivas, eu gosto bastante dela. Vou começar aplicando esse marronzinho mais terroso, eu aplico ele no côncavo e vou espalhando com pincel lápis mais gordinho, aí ele não esfuma muito, e aí logo depois eu venho já com o pincel de esfumar para espalhar mais ela nessa parte do côncavo. Logo depois eu vou aplicar a sombra em toda a minha pálpebra e vou fazer um truquezinho. Eu vou molhar o meu pincel com um pouquinho só de água termal, isso vai fazer com que a sombra fique com uma cor mais intensa. Eu escolhi um tom avermelhadinho, vocês vão ver aí que é um tom bem bonito. E vou aplicar ele praticamente nessa parte do meio da minha pálpebra. Depois eu vou misturar com um pouquinho de marrom mais escuro. Ali no início eu vou colocar um branquinho. E aí vocês vão acompanhando aí o resultado. É engraçado que no início, né, a gente vê a maquiagem assim, a gente acha que não vai dar certo, que tem alguma coisa errada, mas no final dá tudo certo, gente. Aí agora eu já vou aplicar aí o branquinho no início. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que dá uma iluminada e como o meu olho é pequenininho, então eu gosto bastante de usar uma sombra iluminadora mais no cantinho. Agora a gente vai com marrom escuro, é um marronzinho bem escuro, e aí eu vou aplicando ele com esse pincelzinho lápis bem devagarzinho, e aí depois eu venho com um pincelzinho de esfumar para poder fazer a junção dele com esse tom mais avermelhado e também fazer com que ele fique mais esfumado, né? Não fique tão marcado.
E aí nessa hora no olho é esfumar, esfumar até ficar no tom que você quer e você conseguir fazer essa junção, né, da forma que você mais gosta. Nessa parte a gente acaba gastando um pouquinho mais de tempo. Logo depois que eu termino essa parte, agora eu vou para a sobrancelha. Eu vou usar a caneta para a sobrancelha da Quem Disse Berenice. Estou usando há pouco tempo também, estou gostando bastante dela. Ela deixa um arzinho bem natural na sobrancelha, nada marcado demais. Então tenho gostado dela, mas ainda preciso usar mais um pouco para poder contar para vocês. Logo depois de preencher as sobrancelhas, agora eu venho com uma sombra clarinha e vou aplicar bem abaixo das sobrancelhas, vai ajudar a levantar o olhar, deixar a sobrancelha mais marcada e, se fosse o caso da nossa sombra ter subido mais no côncavo, e ajudar também a esfumar melhor essa sombra. Aí logo depois eu venho com o marrom, o mesmo marrom que eu apliquei na pálpebra, ali no finalzinho para esfumar, e vou aplicar ele na pálpebra inferior. Eu gosto muito desse efeito porque deixa o olho marcado, mas ao mesmo tempo sutil, né? Diferente de colocar um preto que acaba ficando muito marcado, eu gosto muito de colocar um marrom mais escuro, um marrom claro, depende muito do dia e da maquiagem que eu vou fazer. Depois de finalizar esse processo do olho, eu volto com o corretivo, aplico um pouco ali embaixo, na região das olheiras, que sempre acaba caindo um pouquinho de sombra, pode ficar um pouquinho sujo, então esse passo acaba fazendo a limpeza. E aí eu passo com o pincel de base mesmo, ele já vai limpando, já vai deixando tudo certinho. E aí depois que passar o corretivo, eu venho com o pozinho translúcido da Playboy, tenho adorado esse pó translúcido, e passo ali embaixo nessa região, que é para ajudar a fixar, para não acabar caindo algum restinho de maquiagem e deixar essa região suja. Agora vamos para a máscara de cílios, essa é da Ruby Rose, e aí a máscara de cílios a gente aplica com vontade, são várias camadas até deixar o efeito que a gente quer. Você pode contar aí que pelo menos eu fiz umas 10 camadas de máscara de cílios, mas é assim mesmo, gente, máscara de cílios quanto mais melhor. E aí apliquei no olho, vocês podem ver aí o efeito nos dois olhos agora. E eu gostei bastante dela, ó, já dá uma super diferença com a máscara de cílios, né? Agora eu aplico também um pouquinho nos cílios inferiores. Estamos quase acabando, mas a gente não pode esquecer do bronzer e do blush, né? Então eu vou usar esse duozinho da Elf, vou começar com o bronzer e aplico nessa região. A gente aplica nessa região que acaba dando uma afinada no rosto, além de dar uma corzinha. E esse é outro produto da maquiagem que a gente esfuma bastante para não deixar marcado, para não ficar aquela coisa aparente e pesada no rosto. Então continua aí esfumando bastante. Aí agora eu já venho com um blushzinho, foi aquele rosinha bem clarinho, só para dar uma corzinha, nada demais, bem leve. E agora nós vamos para o iluminador. Iluminador eu vou usar essa paleta da Colourpop, vou usar esse tom rosadinho e também esse branquinho. Gosto muito de juntar eles dois e dar um efeito bem sutil, bem iluminado e bem leve. Gosto muito de iluminadores assim, né? Claro que tem dias que a gente quer usar uma coisa mais forte, mas pro dia a dia eu gosto bastante de usar dessa forma. Também tem um truquezinho bem bacana, que é aplicar na pontinha do nariz para dar uma empinadinha no nariz. Eu gosto bastante também desse efeito, você vê que dá resultado. E também passar um pouquinho aqui em cima nos lábios superiores, que dá aquela impressão de mais volume. E agora nós vamos aplicar o batom. Esse batom é o batom lápis da Eudora, a cor é o Rosado da Manhã. Eu gostei muito dessa cor, é um nude, é um cor de boca mesmo. E pro dia a dia eu gosto bastante dele, tenho usado muito. Além de ter uma fixação muito boa, ele é um batom mate, né? E é fácil de aplicar por ser em lápis. E aí aplico ele, depois venho com um pouquinho de gloss. O gloss eu vou aplicar só no meio dos lábios. A intenção desse truque é dar uma sensação maior de volume nos lábios. Então eu aplico aí no meio, vocês vão ver que dá um pouquinho de degradê, tem o brilho do gloss, então acaba que dá uma impressão de lábios mais volumosos. E é isso, gente, ficamos prontas. Com certeza deu um up no visual, agora vamos soltar os cabelos. E aí sim, né, gente, agora a gente foi
do lixo ao luxo. Do lixo não, né? Porque também não estava tão ruim, mas que deu um up no visual, isso deu. Uma maquiagenzinha, a gente se arrumar é tudo, muda o nosso dia, não é verdade? Um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!